a nossa cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, Senhor. Agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor colocou um intento diferente no nosso coração, Senhor. Um intento de aprender das tuas coisas, Senhor. Sabemos que a tua palavra, Senhor Deus, e as tuas coisas são simples, mas de maneira nenhuma são simplórias, ó Deus. Então nós queremos, ó Deus, clamar por a tua direção através do teu Espírito Santo, para que nós possamos aprender mais de ti nessa manhã. Que uma palavra, uma vírgula, Senhor Deus, que uma frase possa fazer a diferença em nossa vida. E que nós possamos, Senhor Deus, através do estudo, poder nos estar mais próximos de ti, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, orienta-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, opera com o teu poder, tanto querer quanto efetuar em nossas vidas, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o nosso estudo hoje, as lições são a 4 e a 5, né? O Cauê ministrou muito bem a lição anterior, né, que foi a 2 e a 3, onde ele falou da inerrância das Escrituras. Ô filho, faz um favor para mim, ali tem uma Bíblia católica, pega ela para mim. Eu pego, pode. Você pega ela? Vai ser importante para a gente ver algumas coisas do texto. As nossas duas lições hoje, nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, né, que é a lição 4, e nós vamos falar na 5 a respeito dos como ler a Escritura. Amém? Então, nós vamos começar com o texto áureo. Eu vou pedir para alguém ler Lucas 24, 44. Trouxe a Bíblia. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convém que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então aqui, ó, já nesse versículo a gente tem algo interessante para a gente meditar. E tem várias verdades nessa passagem, mas tem uma aqui que eu acredito que seja a mais profunda e a mais verdadeira. Todos nós lemos a Bíblia, ou procuramos na Bíblia, muitas vezes assuntos isolados. E não tem nada errado nisso. Por exemplo, eu quero aprender uma conduta de relacionamento com os meus amigos. Vou procurar na Bíblia? Tem lá, não faz. Preciso de uma regra de conduta para o meu casamento? Tem na Bíblia? Tem, vou lá e procuro. Preciso de uma regra de como me vestir, sem ser um costume. Não estou falando de costume, estou falando de você ter ponderação na sua vestimenta, né? Então, por exemplo, um homem usar calça apertada demais é bom? Não é. Uma mulher usar roupa decotada é bom? Não é. Está escrito isso. Aí eu vou procurar na Bíblia onde está essa linha de regra e eu consigo encontrar. Mas há uma verdade mais profunda dentro desse texto, e é isso que Jesus está dizendo. Ele fala assim, ó, tudo que de mim estava escrito em Moisés, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A verdade é que a Bíblia ela tem um assunto mais profundo e mais único. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está direcionando para uma coisa só: levar o homem a conhecer a Deus. A gente fala até de salvação, e é óbvio que a Bíblia está falando de salvação, porque Jesus veio para cumprir o que está escrito. Mas o maior papel que Jesus veio fazer foi nos apresentar a Deus, e apresentar Deus a nós. Então tudo isso está escrito aonde? Na Bíblia como um todo. Toda a Bíblia aponta para Cristo, e Cristo aponta para Deus. Nós não podemos esquecer jamais esse assunto, porque tem gente que fala assim, só vou usar o Novo Testamento. Tem gente que fala só vou usar o Velho Testamento. Tem gente que fala assim, só vou usar as cartas paulinas. Não, a Bíblia é um corpo só, é um assunto só, de nos apresentar a Cristo e Cristo nos apresentar a Deus. Amém? Então isso é uma verdade que a gente precisa entender, que a gente precisa capturar. Entender que todo assunto que eu estou lendo aponta-se para Cristo. Todo assunto. Você fala assim, mas Gênesis 1 já aponta para Cristo. Porque no meio do caos, Deus manifestou o Verbo. E o Verbo era Cristo, e o Verbo se fez carne. Então nós precisamos entender que essa divisão, todos os assuntos, por mais difícil que às vezes seja compreender, que há assuntos da Bíblia que é difícil entender. Se não me
falha a memória, uma vez George Whitefield estava viajando de trem, se não me falha a memória, né? Ou ele ou algum outro expoente como ele. E um cientista sentou no banco com ele e falou assim, pô, tem uma verdade, assim, um assunto assim difícil na Bíblia, e explicou o assunto para ele. George Whitefield falou assim, realmente é difícil. Ele falou, mas eu comparo essa questão da Bíblia a um grande e suculento peixe. Tem gente que prefere saborear a carne, outros preferem o espinho. Então, há assuntos na Bíblia que são difíceis, há assuntos na Bíblia que são difíceis, mas isso não impede de entender a verdade maior, que tudo aponta para Cristo e Cristo aponta para Deus, né? Então, dentro dessa verdade, nós vamos passear um pouco hoje sobre a Bíblia, sobre como ela foi estruturada, sobre como ela foi montada, qual a sua divisão, quando ela foi escrita, quantos livros tem, né? Como ela foi organizada, né? Para a gente começar, eu queria só mostrar circular para vocês, para a gente entender. Lógico que a maioria já conhece aqui, mas é bom a gente ver, já adiantando um pouco o assunto, né? Que a Bíblia ela não tem essa, ou no original, ela não tinha essa característica que a gente tem hoje, de livros, versículos. Então, pastor, se quiser, ó, aqui tem uma foto de um antigo manuscrito que foi recuperado do livro de Isaías, nas cavernas Qumran, né, se não me falha a pronúncia. Então, a foto é desse manuscrito. Então, você vai ver como ela estava escrita na língua hebraica que ela tinha, tá? Então, o nosso assunto hoje é conhecer como que a Bíblia está montada, como ela está estruturada e o que quer dizer, né, o testamento, por que ela foi dividida em duas, quais são as suas ações. É importante quem puder anotar, que até a revista ela sugere que a gente monte um painel. Então eu consegui achar um painel aí, não sei se todo mundo está conseguindo enxergar, que é a visão panorâmica da Bíblia. Então se vocês quiserem anotar, isso está num site chamado preze.com. Aí eu vou deixar aqui, se vocês quiserem anotar depois, vocês anotem, tá? Então esse panorama da Bíblia, ele vai ter a síntese dessa ação que a gente tem hoje na nossa lição. Tá? É importante para a gente entender. Então aqui ele está dizendo, ó, a introdução, que era inspirada por Deus, a formação da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ela é um conjunto e como ela pode ser interpretada, que é o escopo do nosso estudo hoje aqui. Tá? Aí você pode anotar esse site depois e baixar para você poder ter isso como referência depois, além, claro, da nossa revistinha. Tá? Como que é o nome, Gilberto? Desculpa. Deixa eu pegar aqui. É preze.com/p/62 VECVOC1. É que tá tremando, tá? Vou mandar, porque aí quem quiser depois dar uma olhada no próprio computador, pode pegar na hora do café, dar uma olhada e já ter ideia, tá? Tá bom? Então, é importante a gente dar uma olhada que essa estrutura da gente entender como a Bíblia está, também vai desmistificar alguma coisa. Qual é a desmistificação? É que a gente preza pela facilidade. Por que a Bíblia foi criada foi dividida em capítulos e em versículos? Para ficar mais fácil a memorização. Isso é bom e isso é ruim. Por exemplo, fala-se que George Whitefield pregou para mais de mês, para mais de 10 mil pessoas todo dia. Então, uma pregação ao ar livre para mais de 10 mil pessoas durante um mês inteiro. Como que essa pessoa conseguia ter a inspiração para pregar tanto desse jeito? A gente sabe que é um sonho espiritual. Sem o Google. Ele não tinha Google. Ele não tinha facilidade de pesquisa de ter livro, por exemplo. Eu trouxe 3 aqui, mais o que o irmão pegou ali, que é da Bíblia Católica. Ele não tinha. O que ele tinha era disciplina. Então ele acordava 3 horas da manhã, orava, lia a Bíblia e depois ele preparava o sermão. O que a gente tem hoje? Conforme a gente dividiu os versículos, a gente lê um versículo fora do texto ou do seu contexto e assume às vezes algumas verdades. Por isso que a gente vê tanta heresia, tanta bobagem por aí. Eu estava vendo um versículo, uma consagração de um bispo, que agora é apóstolo, um neófito, e você não sabe se você estava numa igreja evangélica ou no centro de macumba.
Que eles estavam de azul claro, tocando atabaque, rodando, com as mãos torcidas. Eu sinceramente não sei o que é aquilo. Mas por quê? Porque eles pegam um fundamento que estava lá, lê um texto fora do contexto e aplica. Tem até eu já citei isso algumas vezes, a importância da gente ler o texto com o contexto. De um irmãozinho que estava numa casa de recuperação, e ele pegou a Bíblia e saiu no dia dele ir embora, né? Ele pegou a Bíblia, pôs assim na testa, falou: Deus, eu vou abrir a Bíblia numa passagem, o que aparecer eu vou fazer. Aí ele leu lá: do pó vieste, ao pó voltarás. O que aconteceu? Voltou para as drogas. A gente brinca, mas eu até depois peguei a anotação. Teve um caso há uns 4 ou 5 anos atrás, de uma igreja no interior de São Paulo, onde o pastor foi acusado de adultério. Porque ele pegou um texto, acho que Oséias, né, que teve que casar com a prostituta, né? Foi Oséias. É um profeta que foi obrigado a casar com a prostituta. Ele leu aquele texto e viu uma vírgula fora do lugar. E ele achou que Deus estava ordenando que ele pudesse ter adultério com as irmãs da igreja. Aí o repórter falou para ele: mas tem uma vírgula aqui, ó. Então você tem que parar e ali é outro assunto. Para poder o irmão entender. Então a importância da gente estar estudando o texto com o contexto. Saber a história, saber o que ele foi escrito, o que ele quis dizer, aonde ele quis chegar, qual foi a ação que Deus fez. Irmão, como o Cauê pregou a semana na última aula, a Bíblia ela é inerrante. Ela não pode se contradizer. Não há contradição na Bíblia. Não há. O que há muitas vezes é um contexto da visão diferente de quem passou isso. Por exemplo, Lucas era um médico, era prego a detalhe. Pedro era um pescador. Jeú era boiadeiro, né? Então a gente pode entender que há diferenças de contexto. E tudo isso a Bíblia sintetizou num grande propósito. Como eu disse no começo, apresentar Cristo e Cristo nos apresentar a Deus. Então, a Bíblia é o termo grego biblos, né, que significa livro, tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é substantivo feminino, singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta de 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo grego ta Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular da Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção de livros sagrados, as chamadas por Paulo também de as Sagradas Escrituras. O cânon. A expressão cânon procede do hebraico kané, e com o sentido de vara de medir. O termo corresponde em grego a cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado para norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Tá? E aqui eu já queria fazer um parênteses para mostrar a questão da Bíblia Católica. E se a gente for pegar na Bíblia Católica, ela tem mais livros do que o nosso. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Aumentar a diferença. Ó, na Bíblia Católica, a gente tem aqui livros que são designados como apócrifos. São livros que o entendimento católico, eles são sagrados, mas no entendimento a partir da reforma, esses livros não são considerados. E se vocês lerem, vocês vão entender o porquê dessa diferença. São livros que fogem completamente à maneira que a Bíblia foi escrita ou redigida, com histórias às vezes até fantasiosas. Então aqui só para citar alguns, ó. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, livros sapienciais, são livros que não tem na nossa Bíblia. Se você quiser passar a dar uma olhada, aí pode conferir. E vale a pena como leitura. Por exemplo, 1º e 2º Macabeus fala da revolta dos Macabeus. Então tem algumas coisas fantasiosas, tudo. Como questão histórica vale a pena ler, mas eles não podem ser acreditados como canônicos. Eles não são acreditados como canônicos, tá? Para nós, cristãos, os únicos que são canônicos são esses, os 39 no Velho e os 27 no Novo, tá? Até é interessante a gente ver
e aqui eu trouxe também para a gente dar uma olhada, se quiser circular, é o que a gente chama de didaquê. A gente vai ler mais na lição um pouco, mais para frente, que fala sobre o didaquê. O didaquê são cartas que alguns apóstolos ou pessoas que estavam em eminência na igreja redigiram como instrução, como orientação. Mas mesmo esses não são considerados canônicos. Tá? Então, se quiser dar uma circulada aí, pastor. Aí dá uma olhada nesses didaquês, tá? Então, ó, os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamento e é a tradução da palavra grega como didaquê e da palavra hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios 3,14. Se alguém quiser ler, é importante ler esse texto. 2 Coríntios 3,14. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, véu qual está aniquilado em Cristo. Isso. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que havia um testamento. Eu, particularmente, apesar de ser comum uso, eu não gosto muito do termo testamento. Porque testamento nos releva a pensar sempre em algo que eu vou receber no falecimento de alguém. Ou algo que eu vou receber mesmo sem eu ter direito. Isso é uma verdade. Mas testamento é uma palavra muito forte. E eu prefiro concerto ou aliança. O que Deus fez na velha aliança? Ele mostrou a fragilidade ou a inutilidade do esforço do homem. Que a gente não poderia jamais atingir aquilo que Cristo fez por nós. Então, a velha aliança mostra essa questão da fragilidade ou da pecaminosidade do homem. A nova aliança mostra a graça. Ó, você não conseguiu atingir, você jamais conseguiria atingir. Só por curiosidade, tá? A velha aliança, a gente fala dos 10 mandamentos, né? E a gente normalmente fala disso. Não mate, não roube. Só para vocês terem ideia, na religião hebraica, vamos dizer assim, por falta de um outro termo melhor, são 643 mandamentos. Não são só 10, são 643 mandamentos. Então, cada vez que não sei se vocês já viram algum judeu andando, ele anda com uma espécie de um cinto, um monte de barbante pendurado, uns nozinhos. Aquilo é toda vez que ele consegue não atingir para não cometer um daqueles mandamentos, ele dá um nozinho naquele. São 643 nós. Você não vai achar nenhum judeu com 643 nós. Não vai achar nenhum ser humano. E ninguém consegue fazer isso. Porque o mal nosso não está na ação, está na intenção. Existe um ditado, e eu acho que é uma verdade: o que mais vai ter no inferno é boa intenção. Mas eu fiz por uma boa intenção, foi só uma mentirinha, não tive a intenção. Não, teve, e a intenção é que é o pior. O mal do ser humano está na intenção. O mal do ser humano está na intenção. A gente é um poço de pecado por causa do nosso intento, é o nosso desejo, é a nossa maldade. Então, por isso que eu prefiro o termo aliança. Deus fez uma aliança com eles, falaram: eu vou mostrar para vocês o quão pecaminosos vocês são, mas também vou mostrar que a minha graça supera o seu pecado. Amém. Glória a Deus. Então, o termo aliança, assim, me impacta muito mais. O Velho Testamento a gente pega como uma coisa que é ultrapassada, que fica muito largada. Né? A gente tem que estar na nova aliança. Então, a velha aliança, o Testamento, como está em Paulo, refere-se aos livros judeus conhecidos por Jesus como as Escrituras. Mateus 22, 29. A lei, os profetas e os salmos. O termo Novo Testamento, ou Nova Aliança, foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da Nova Aliança. Aí está o texto em Jeremias 31, 1 Coríntios 11, 25, Hebreus 8, 6, 13, 12, 24. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras, segundo Pedro 3, 15.
Alguém quer ler para nós essa passagem? 2 Pedro 3, 15 e 16? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. João 16 também. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os loucos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. É isso aí. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a Bíblia, o apóstolo Pedro está dizendo que Paulo escrevia coisas difíceis de entender e que eram distorcidas para a gente que está se perdendo. Então, como eu disse na minha oração, a Bíblia ela é simples, mas não é simplória. Há uma diferença gigantesca entre ser simples e ser simplório. O simplório deixa as coisas para lá. O simples vai falar de maneira clara as coisas mais profundas. O sábio não é aquele que distorce as coisas, que fala floreado. O sábio é aquele que fala as coisas mais profundas de um modo mais simples. Esse é sábio. Então, quando a gente vê muitas vezes o apóstolo Paulo se esforçando para trazer uma linguagem que as pessoas entendem, porque ele fazia isso. Ele trazia, o Paulo era rabino, então ele trazia aquela linguagem mais simples para que desde o escravo até o mestre pudesse entender. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, além de trazer a revelação que aquilo é uma escritura, que está na Bíblia, ela é uma escritura, ou seja, é um atestado de verdade, também é distorcido. Agora aqui é um fato curioso, aí vamos debater um pouco. Quem sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Será? Eu ia falar que ele e todos foram para suas casas. Será? Também tem um que diz assim, e disse Jó. E disse Jó. Esse é na maioria das traduções, esse é o mais curto. Tem menos letra. Tem menos letras. Em algumas traduções, por isso que é importante, porque às vezes a gente vai bater de frente, não, é Jesus chorou. Aí o outro disse Jó. E na verdade depende da tradução. Por exemplo, algumas traduções, vamos ler lá, Êxodo 20, 13. Mostrei. 20, 13. O que está escrito em Êxodo 20, 13? Não mate. Não mate. Não mate. É menor que disse Jó. Então isso depende das traduções que a gente pega. Então, por que é importante isso? Porque muitas vezes a gente se fia numa tradução e aquela tradução ela está errada. Não no sentido errado de erro grosseiro, mas ela está adaptada para a nossa linguagem. Né? Então, o que acontece? Por isso que eu sempre sugiro o seguinte, que isso é uma questão minha, tá? Vou deixar bem claro para todo mundo aqui, é uma versão minha. Cuidado com essa Bíblia na linguagem de hoje. Cuidado. Por exemplo, vamos discutir aqui, qual é a diferença entre não matarás e não mate? Qual a diferença? A singularidade? Oi? Singularidade? Não entendi. A singularidade? Também pode ser, mas não é isso. Não é, o cerne da discussão não é essa. Vamos imaginar o seguinte, vamos avaliar a língua portuguesa. São tempos adverbiais diferentes. Um está dizendo numa ação no presente momento. Então, uma ação de execução, não mate. Então, nós estamos tendo uma briga aqui, vou chegar o Dirceu que é maior, né? Então estamos tendo uma briga, né? Aí o Dirceu me soca, matou. Pronto. O que não é difícil, dado o tamanho dele e o meu.
matou. Então ele descumpriu a ordenação, não mate, porque ele matou. Na tradução, na versão corrigida, nas outras versões, está escrito não matarás. Porque ele já está falando de um tempo adverbial de futuro. Ou seja, a ação primeira aconteceu na minha mente, porque eu me irei, e nessa ação de ira eu fui para cima para revidar. Não foi uma ação que aconteceu de momento, ela foi planejada. Olha como perde o peso da intenção daquilo que a gente falou no começo. Quando eu estou falando não mate, é uma ação que eu preciso bloquear ali, naquele momento, para não acontecer agora. Não matará significa que eu não vou tentar matar ou acontecer uma coisa com a pessoa no futuro. É aquilo que Jesus falou: se o teu olho escandalizar, arranca ele fora. Que a intenção está dentro. Está dentro. Então quando a gente fala, por isso que eu falo da tradução da versão, que muitas vezes a tradução, ela tira o peso da palavra. Algumas traduções hoje estão suprimindo a palavra pecado e traduzindo por ofensa. O que é um erro gravíssimo. Porque a ofensa, ela depende daquele que a recebe. Por exemplo, posso falar você, Marcelo? Marcelo chega lá e fala assim: poxa, onde já se viu? O Giba veio dar aula, veio de camisa do Palmeiras e de boné. Que pastor que é esse? Estou dando um exemplo. Eu vou sentir ofendido? Mas é uma questão minha. Na visão dele, estou usando como exemplo, estou dizendo que ele pensa isso, mas é só como exemplo. Na visão dele, ele se ofendeu por eu estar assim. Essa ofensa só vai me machucar se eu comprar essa ideia dele. O costume nosso é vir de paletó, de gravata, provavelmente. Me ofendi. Pronto, é a ofensa dele, me ofendeu. Pecado não. Vamos imaginar qual é um atributo de Deus, um dos maiores atributos de Deus, não é a santidade? Qual o tamanho da santidade de Deus? Ela é incomensurável. Então qualquer pecado que eu fizer afeta terrivelmente a santidade de Deus. Então como é que eu posso trocar a palavra pecado por ofensa? Então é importante a gente entender essa questão da tradução da Bíblia. Qual é a intenção que eles estão tendo quando falam? A intenção é sempre trazer um peso menor à ação, para que eu possa ficar mais em paz. Então, cuidado com tradução. Eu não estou dizendo que você não possa ler, é importante. Vou comparar a Bíblia, que é importante você ler várias traduções, por exemplo, questão de um sermão, de uma palavra. Vou pegar a nova versão transformadora, pego a nova versão, a Bíblia de Jerusalém, pego a Bíblia de Genebra, quem pode, lógico, né? É importante a gente ter isso. Agora, como regra de vida, pega uma tradução mais séria. Eu estou lendo agora, essa aqui eu até trouxe para vocês dar uma olhada, que é essa aqui, ó, que é a Bíblia de Estudo Reformada. É uma Bíblia que saiu, ela é excelente, tem um monte de estudo bom, tem coisas muito boas da história da Bíblia, todos os índices comentados. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que ela traz a inclinação da reforma. Então fala muito de predestinação, de eleição, que são coisas que não são da nossa doutrina. E falando nisso, quantos de nós conhecem a declaração doutrinária da nossa igreja? Já li, mas não. Eu li de cabeça. Uma mudança recente. Então, isso é importante, né? Então, fazer uma assembleia geral em toda a igreja. Entendeu? Que é importante, porque aqui tem uma coisa que eu trouxe elas, lógico, tem vários assuntos, né? Mas é porque tem uma parte que fala exatamente da nossa lição. Então ele fala assim: a Bíblia. Cremos na inspiração divina e na inerrância da Bíblia Sagrada, como única regra de fé e prática, inspirada, infalível e autorizada por Deus para a vida e o caráter cristão, a qual nada se pode acrescentar ou retirar. E aí tem os textos: 1 Pedro 1, 21, 2 Timóteo 2, 3, 15 e 17, e Tessalonicenses 2, 13. Por que é importante isso? Porque você está concordando com isso. É o assunto do nosso estudo, mas é a regra de fé da nossa igreja. Como é que eu posso congregar num lugar onde eu não acredito que a Bíblia é inerrante? E mais, por exemplo, vamos pegar as palavras de um determinado pastor aí que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Já não bate com a nossa regra de fé.
Já não bate. Eu li um assunto, teve uma Assembleia Geral na Escócia, onde alguns pastores fizeram o concílio da igreja para debater a questão da aprovação do casamento gay. E um dos dirigentes da igreja disse o seguinte, ele falou, eu era particularmente contra, porque eu acredito que a Bíblia diz que é particularmente, mas observando a questão da igreja nas cidades, eu resolvi aprovar essa questão do casamento gay. Agora, qual que tem mais peso na nossa vida? É a Bíblia, onde eu digo que ela é inerrante, ou a questão da gente trazer a cidade para dentro da igreja? E por causa de eu querer trazer, eu encher a igreja, eu vou deixar o texto da Bíblia fora? Então, por isso que eu trouxe a nossa declaração de fé, porque é importante a gente entender isso. Eu preciso entender e crer que a Bíblia é inspiração divina e inerrante. Então, se a Bíblia é inerrante, não tem mais que eu ficar argumentando. Ah, mas a Bíblia não sei o que, o irmão não gosta de mim. A Bíblia não está falando que é para o irmão gostar de você. A Bíblia está falando que é para você gostar do irmão. Há uma diferença bastante grande nisso aí. Não adianta você ficar bravo comigo, viu, Galinha? Quando eu falo você tem que ficar quieto lá, você tem que gostar de mim, não tem jeito. Eu posso falar uma coisinha? Pode. Não sair do assunto, pode. A respeito do versículo que você está falando em NVI, o versículo 17 de Mateus 17 e 20, da NVI também eu acho um pouco diferente. Eu não sei se eu gostaria de perguntar sobre esse versículo. Não sei se eu vejo a diferença muito. Leia os versículos 2. Eu vou ler na João Almeida, diz assim: E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí na NVI diz assim, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Perceberam a diferença aqui, ó? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho, não como, ó, a diferença. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Tá a diferença aí, tá? Quem percebeu? Tem uma diferença, mas o contexto aí, se ler o contexto todo, ele vai direcionar que na verdade a proporção não é essa. Jesus está dizendo não existe uma proporção para o tamanho da fé. O contexto indica que mesmo que eu tiver uma fé que seja diminuta, ou seja, pequena, ou mesmo se eu estiver quase beirando a descrença, se eu clamar para o nome dele, ele vai fazer. Então há uma diferença de texto, lógico, uma está indicando que vai ser parecida, a outra está dando uma proporção, mas nenhuma das duas é o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: mesmo que você tenha uma fé que seja difícil de você enxergar, eu vou agir. Por isso que a importância do corpo não é porque dá a entender, né? Não, eu entendo. Entendeu? Tem o sentido de, tipo, sei lá, né, como é uma parábola da fé que o grão de mostarda tem para se tornar. Exatamente. Ele dá esse sentido, por isso que é importante ler o contexto. Né? As traduções, ela indica, assim, uma vai fazer uma comparação, a outra vai dar uma analogia, né? Então, mas é importante entender o contexto dessa ação, tá? A questão dos versículos, o menor versículo ficou claro? Então, só para a gente perceber. A divisão, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano 1250. E aqui na nossa revista, não sei se a maioria de vocês tem isso, mas há
uma certa variedade de atribuições. Por exemplo, na aviação fala que a gente diz, brasileiros, que quem inventou foi Santos Dumont. Outros dizem que foi um francês e tal, e na verdade foi os dois que foi correlato. Também nessa questão da divisão, alguns historiadores dão atribuição para um, outros dão para outros, tá? Mas as datas são mais ou menos as mesmas. Então, no que diz na nossa revista aqui, diz que a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão foi feita em 1250 pelo cardeal Hugo Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia, a Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O número de palavras e letras depende do idioma e da versão. O maior capítulo é o Salmo 119, o menor o Salmo 117. O maior versículo está em Esther 8:9 e o menor, né, isso depende das traduções, Êxodo 20:13 ou Jó 3:2, né? Na tradução brasileira é Lucas 20:30. Em certas línguas o menor é João 11:35. Os livros de Esther e Cantares não contêm a palavra Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos deles desenrolados, mormente em Esther. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos e 177 menções ao diabo sobre seus vários nomes. Aí a história da Bíblia através dos séculos, né? O Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, do qual conhecemos hoje, se divide em 5 grupos. Até o pastor que teve outro dia aqui falou várias vezes disso, né? 5 livros de Gênesis, o Pentateuco, né? Que é de Gênesis a Deuteronômio, os históricos que são formados pelos livros de Josué a Esther, os poéticos, compostos de 5 livros, de Jó a Cantares, os proféticos que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, e os profetas menores com 12 livros de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida: lei, profetas e salmos ou escritos. Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para judeus como negros, ou como os cristãos. A canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares. Então, o primeiro é a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Nós vamos ler apenas um versículo. Zacarias 7:12. Vamos ver se eu não estou tão afiado para achar Zacarias. Não vale olhar na moeda do lado. É Zacarias 7:12. Leia, filho. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor do Exército enviava pelo seu Espírito por intermediário dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Vamos ler de novo. Vou pedir para mais alguém ler. Tornar o coração duro como pedra, para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhe enviou por seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles. Continua? Não, tá bom. Só para a gente fazer uma pausa estratégica aqui. Por isso que eu pedi para ler só esse versículo. Tem Neemias 9:30, Zacarias 7:12, 1 Pedro 1:21. Então, no centro do versículo está dizendo que quem enviou a Escritura? O Senhor, foi Deus. Né? É o Deus. Então, quem enviou foi Deus. E quem inspirou foi Deus. Tá? E é importante a gente pensar nisso. Quem enviou
Eu vou dizer uma coisa assim, que é um pouco fora do que a gente está dizendo hoje, mas é importante para a gente meditar. A gente vive numa geração, e até eu vi isso, acho que até vai ter uma segunda, terça e quarta, vai ter uma do Jesuscope, onde ele vai falar sobre sabedoria. E a chamada dessa ação dele é o seguinte: a gente hoje tem muito conhecimento e pouca sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos numa geração onde, por eu achar que eu posso pesquisar qualquer coisa no celular, eu me acho no direito de julgar muitas vezes as coisas. Então a gente às vezes ouve uma palavra do púlpito, aonde está sendo lido a palavra de Deus, e eu me acho no direito de julgar. Lógico, a Bíblia dá a orientação que a gente tem que julgar conforme a Escritura. Então eu tenho que pegar a Escritura e ler a Escritura para ver se aquilo que foi dito é assim mesmo. Isso é o que a Bíblia orienta. Mas a gente não faz isso. A gente julga a palavra, aquilo que foi lido, de acordo com a nossa preferência. Por isso eu pedi para ler esse versículo e enfatizei esse versículo. Porque quem está inspirando aquilo que está sendo lido é Deus. Se a pessoa abre a Bíblia e lê a Bíblia, irmão, eu tenho que tentar entender o que aquela Escritura está dizendo para mim, e não julgar o que a pessoa tentou dizer. Há uma diferença bastante grande nisso. Porque se nós queremos ser uma igreja firme, uma igreja séria, nós precisamos aprender a julgar aquilo que está sendo pregado, e não o pregador. Isso é uma coisa que a gente precisa entrar, porque o que a gente acabou de ler, que a ira de Deus veio, por quê? Porque ele enviou a Escritura que ele mesmo inspirou e não receberam. Ah, mas estava na velha aliança. Irmão, vou dar um parênteses, vou abrir um parênteses para nós aqui. A ira de Deus no Novo Testamento é muito pior que a ira de Deus na velha aliança. A ira de Deus, presta atenção no que eu estou dizendo, a ira de Deus na nova aliança é muito pior que a ira de Deus na velha aliança. Porque a ira de Deus na velha aliança, ela atentava contra a vida material. A ira de Deus na nova aliança é sobre a eternidade. Há uma diferença gritante entre Deus tirar a vida na matéria e Deus condenar eternamente. A gente, Deus é amor, óbvio, sem sombra de dúvida, mas Ele é ira também. E o dia que eu abri os cadernos lá e Ele falou, teu nome não está aqui, filhão, já era. Estou errado, pastor? Não, porque o adultério no Antigo Testamento, ele era evidente quando a pessoa era pegada no ato. E aí era apresentada diante do juiz, do rei, e era exposta à situação. E os dois hoje apedrejados. O adultério, ele é só pelo olhar. Então, ficou muito mais estreito, né? Muito mais. Por isso que quando eles querem pegar Jesus aí no Novo Testamento, que pega aquela mulher adúltera, Jesus falou, cadê o homem que estava com essa mulher também? O pensamento é esse. Isso, eles queriam colocar em Jesus uma situação, expô-lo, né, ao erro, né, das Escrituras. E é isso que a todo instante na nossa vida nós somos expostos ao erro das Escrituras. Exatamente. Trazer uma confusão a respeito de interpretação, de avaliação, de examinar as Escrituras, né? É isso aí. Entendeu? Então é importante a gente entender isso. Por isso que é importante, irmão, a gente. E aí eu sempre pego no pé disso, falo, o Gilberto é chato. Eu não sou chato. Eu venho para a igreja, traga a sua Bíblia de papel. Traga a sua Bíblia de papel. Eu venho lá, eu tenho 6 Bíblias lá atrás. Você não tem, pega uma ali atrás. Leia. Porque é difícil você abrir o seu celular para ler, e se tem uma notificação, você vai ler a notificação. E vai acabar nem sabendo de qual versículo que estava lendo lá. Às vezes a gente fica de pé ali atrás e a gente vê. Não abre a Bíblia no celular e daqui a pouco já está vendo quanto está o jogo, quanto está isso, quanto está aquilo. E manda mensagem, manda texto, e manda isso. A gente vem para o culto, é 2 horas. É 2 horas apenas. Se a gente não prestar o melhor culto, é melhor nem vir. Desculpa a minha franqueza, mas é melhor nem vir.
Se eu não acredito que aquilo que Deus escreveu, que está sendo lido, é para a minha vida, o que eu estou fazendo aqui? Desculpa a minha franqueza. É que a gente muitas vezes compara a Bíblia como um livro de autoajuda. Irmão, ela te ajuda, mas não é auto. Ela vai te ajudar através de tocar na sua ferida. Quantos de nós aqui, não precisa levantar a mão, quantos de nós aqui não lê a Bíblia muitas vezes e fala assim, isso aqui, essa passagem é para aquela pessoa. Aí se ele tivesse lá o... Por que aquele irmão não veio? Que aquele irmão não veio? Não, o sermão é para você. O sermão é para você. Por isso que a intenção, eu fiz questão de fazer aquela parafrase do não mate. Porque muitas vezes é aquela intenção que está no nosso coração. Você pode, quais são as formas de matar? A forma de matar ela pode ser física, pode ser espiritual, pode ser social, pode ser psicológica, pode ser um monte de jeito. E nós não atentamos para isso. Então eu fico só aquele, não mate, eu não posso matar. Não, a intenção é não matarás. Quando eu começo a alimentar uma raiva no meu coração, eu já estou matando. O pastor falou, é a questão de não aplicar ainda o resto das escrituras. Mas isso foi só um parênteses. Amém? Então a gente falou da inspiração divina e leu Zacarias 7,12. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta que o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E aqui não está na tradução, na revistinha, mas depois, se vocês quiserem ler o livro de Neemias, ele cita lá que houve depois da reconstrução da cidade, foi, acho que, trazido um púlpito de madeira e foi lido a palavra. Foi lido, naquela época, o Pentateuco, né? A lei foi lida. E aquilo causou um impacto tão grande que eles fizeram, primeiro choraram, se arrependeram, colocaram a boca no pó e depois fizeram festa. Então depois, se vocês quiserem ler, quando fala do reconhecimento do povo de Deus, esse é um texto importante para você meditar. Porque, na verdade, a nossa vida tem que ser assim. Eu recebo a palavra, reconheço a minha falta, coloco minha boca no pó, depois eu faço festa. A gente muitas vezes inverte, a gente só quer ir para a festa direto, né? E esquece que arrependimento é diferente de emoção. Emoção é uma coisa que eu sinto naquele momento, arrependimento eu não faço mais. É outro parênteses para a gente pensar. Então, reconhecimento do povo de Deus. Depois, se vocês quiserem marcar na sua revistinha, ler o texto de Neemias. E aqui é uma recomendação: leiam Neemias, do começo ao fim. Leiam. Porque é um livro que fala muito sobre como eu devo me portar diante das situações. É um livro, basicamente, que fala para quem quer ser líder, como eu devo me portar diante da liderança. É um livro que fala como eu tenho que me relacionar com Deus. E aí é interessante, porque Neemias, quando ele sentiu o toque de Deus na sua vida, ele não ficou esperando um milagre acontecer. Ele orou, mas foi para cima. Ele orou, mas agiu. E aí tem uma passagem que eu acho interessante, que eles estão lá construindo um muro, é uma mão no tijolo e outra mão na espada, né? É uma mão no tijolo e outra mão na espada. Aqui fica para a gente meditar um pouco, né? Que a gente fala, Deus, faz as coisas para mim, me ajuda. Aí, irmão, vou contar um testemunho meu, tá? Pra vocês verem que a gente aplica isso. Quando eu estava fazendo faculdade, há uns anos atrás, a vida era muito difícil, muito corrida. Muito. Trabalhava o dia inteiro no shopping, saía de lá, ia para a faculdade, chegava em casa 1h da manhã. Quando chegava a prova, Quantas vezes eu cheguei na sala de aula, oh Deus, me ajuda a fazer a prova. Mas não tinha estudado nada. Consequência, também fiz um zerão lá. Aí ele falou, quase que você não acerta nem seu nome, você quer que eu dê nota como? Se eu não estudasse, quando você estuda, Deus vai te ajudar. Mas não adianta a gente querer, a gente quer um milagre, mas não quer fazer o mínimo esforço, irmão. Aí entra aquela questão do grão de mostarda lá. Pô, se a sua fé é diminuta, vai para cima. Eu não entendo a escritura, mas não lê. Eu não entendo a escritura, mas não vê o contexto, não busca o auxílio. Quer ver? Tem só para vocês não entender aqui, tem um aplicativo, acho que o pastor também tem um similar a esse, de auxílio à escritura. Ou seja, como que a gente tem recursos hoje que a gente pode utilizar?
Então, se a gente não se esforçar, não adianta. Então, é uma mão no tijolo, outra mão na espada. Quer fazer? Vamos lá, se esforça, mas busca também. Ó, esse recurso aqui, ó. Quem faz TI? Programa de TI. Aí, ó. É um recurso que tem. Você pode baixar quantas enciclopédias você quiser, quantos tipos de tradução de Bíblia que você tem. Word, né? É esse Word. Aí a única coisa é que ele está em inglês. Então você baixa os estudos, tem comentário de púlpito, tem comentário de enciclopédia, baixa, vai para o Google, traduz e lê. Tem um monte, ó. Você pode procurar à vontade aí. E hoje tem para celular também. Tem para celular, né? Aí, ó. É aquele lá? Fora os que a gente já tem, né? Mais lá, marronzinho, mas zebra. Tá? Então assim, é uma mão na espada, outra mão no tijolo. Uma mão na espada, outra mão no tijolo. Senão não vai. Tá? Então nós falamos aqui do reconhecimento do povo de Deus, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Deuteronômio 31, 24 a 26, Daniel 9, 2. Por consequente, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e autoridade. Juízes 3, 4. Particularidade do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamada Bíblia de Canaã, Isaías 19, 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Gênesis 31, 47, Esdras 4, 7, 6, 18, 7, 12, Daniel 2, 4, 7, 28 e Jeremias 10, 11. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos, e por volta de 1445, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Sinopse. Os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados em leis, históricos, poéticos e proféticos. O Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e estão classificados em 4 grupos. Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Históricos, formados pelo livro de Atos. Epístolas, que se dividem em epístolas paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemão. As epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas. E a Revelação, que é o Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, são chamados canônicos. 1 Coríntios 2, 4, 13. Vamos ler essa passagem, por favor. Quem achou para ler? Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo... são 13? É 2, 4 e 13. 4. Quando lhes dissemos isso, não pregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas... que nos foram inspiradas pelo Espírito, explicando verdades espirituais às pessoas espirituais. Isso aí. Então, quem está inspirando a palavra é o próprio Espírito Santo. Então, Paulo atesta isso, que ele não está ensinando nada com ardis humanos, com coisas humanas. Ele está ensinando aquilo que foi inspirado por Deus para nosso benefício, né? Aqui, ó, só para a gente ter um outro parênteses, nessa apresentação que vocês vão ver depois, né, a pessoa que fez, ela foi muito feliz em colocar essa parte da confiabilidade no Novo Testamento. Então eu vou ler para os irmãos só para ter uma ideia. Ninguém duvida da existência de César, Platão ou Homero. Todo mundo sabe, né? Homero, historiador, Platão, um filósofo, e César foi um governante.
Nos baseamos na credibilidade dos escritos de César, de Platão e de Homero, fundamentados nos seguintes dados. César escreveu entre 100 e 44 a.C. E o fragmento mais antigo que temos de seus escritos é de 900 depois de Cristo. Uma diferença de quase 1000 anos do original. E possuímos 10 manuscritos de sua autoria. Então, guarde esse número. Foi escrito o mais antigo 1000 anos depois do que ele escreveu e tem 10 manuscritos desse autor. Platão escreveu entre 427 e 347 a.C. A cópia mais antiga que temos de seu trabalho é de 900 depois de Cristo. Uma diferença de 1200 anos. Possuímos 7 manuscritos de sua autoria. Então os historiadores consideram isso verdadeiro com esses números. 1200 anos de diferença, 7 manuscritos. Homero escreveu a Ilíada em 900 a.C. e temos uma cópia mais antiga de 400 a.C., ou seja, 500 anos depois do original. E ao todo temos em mãos 643 manuscritos da Ilíada. Alguns são chamados agiógrafos, a gente vai ver isso depois, né? Uma diferença gigantesca que não foge do seu contexto. Então, numa realidade, se você tiver uma documentação histórica, a Bíblia também é verdadeira. Então, aconteceu a redação dela de 25 a 50 anos e tem 24 mil manuscritos dessa redação. Canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação foi o que a gente acabou de falar agora. Posso? Pode, claro. Tá. Muitas pessoas não sabem, mas vocês sabiam que existem mais provas concretas de que Jesus viveu e existiu do que Pitágoras? E assim, Pitágoras é o ícone da matemática, o ícone de qualquer professor de matemática, e existem mais provas que Jesus existiu do que Pitágoras. Então... Eu quero só pegar esse adendo que o irmão falou, que é uma coisa importante. Quase toda a história não nega que Jesus esteve aqui e que foi vivo. Quase nenhuma religião não diz que Jesus não esteve aqui. O que eles negam é a mudança de vida que Jesus propôs. Esse é o centro. Porque Jesus, como o pastor disse, o que ele veio trazer foi a expor a intenção maligna do coração do homem. E é isso que ele quer mudar. Ô Gilberto, é igual aqui no 14, né? Fala que o homem natural não aceita a verdade do Espírito de Deus. É isso aí. É isso aí. Por quê? Porque a gente quer, irmão, aproveitando isso para falar de tudo um pouco. O que a gente quer é que o outro mude, não que eu mude. Uma é a realidade do Evangelho. Pedro só chegou a ser quem ele era, o apóstolo, depois que ele mudou. Depois, se vocês quiserem, dá uma estudada, se vocês tiverem tempo na casa de vocês, dá uma lida quando Jesus encontra com Pedro na praia. E na nossa linguagem, não dá o peso daquilo que tem. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta. São 3 amores diferentes. São 3 níveis de relacionamento de profundidade diferentes. Enquanto Pedro não chegou no 3º nível, ele não podia responder que amava. Porque uma hora ele amava mais a estrutura que Jesus tinha proposto. Outra hora ele amava mais aquilo que Jesus tinha trazido para ele. Mas o que Jesus estava mostrando é que ele precisava amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa. É que na nossa tradução a gente não tem o peso daquilo. É o que o irmão falou foi muito apropriado o que o irmão disse. O que a gente quer é que a Bíblia mude o outro. Muda o outro. E a mudança tem que acontecer em mim, não é no outro. Porque a partir do momento que eu mudar, o outro vai mudar também. É isso que a Bíblia, é esse o contexto que a Bíblia traz. Irmão, vamos pegar aqui. Adão estava no paraíso. Todo dia ele tinha um encontro com Deus. Ele pecou. E quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi jogar a culpa em quem? Na Eva. E a Eva já pegou e já jogou a culpa pro diabo. Falou, foi? Você entendeu? É sempre assim. Isso aí tem da casa da gente todo dia. Não é porque... mas foi culpa sua. Eu fiz isso porque... Não fui eu.
Mas Todo é dia isso aí. dentro da casa da gente. Mas é isso aí. De todos nós. Porque a nossa casa é formada de ser humano. Quem tem filho, quem tem esposa, Quem tem marido, né? quem tem marido. Né? Então, por quê? Porque a nossa casa é formada de seres humanos. E o ser humano é assim. Irmão, isso é importante a gente trazer, porque o pensamento da igreja também é assim. A igreja está assim é por causa do pastor. A igreja está assim é por causa do governo. A igreja está assim é por causa do não sei o quê. Não tem cabimento a gente chegar e precisar na hora do culto alguém pegar e abrir, chamar para vir sentar para começar o culto. Vamos pensar nisso. Vamos ser francos, vamos ser honestos. A gente já não vem aqui para quê? Não é para cultuar? A gente já não sabe que o nosso culto começa às 6h30? Por que eu preciso chamar, irmãos? Vamos começar o nosso culto. Na minha cabeça, ou eu sou muito tonto, ou eu sou, sei lá, o que eu sou. Mas não é verdade, vamos pensar nisso. Mas não é verdade. Se a gente está vendo que para cultuar a Deus, e eu sei que o culto começa às 6h30, já era para os irmãos do louvor dar o primeiro acorde e a gente está ali já em espírito adorando. Irmãos, eu vou falar para vocês assim, uma experiência que foi junto com o Marcelo, inclusive. Não sei se ele vai lembrar disso. A gente, há muitos anos atrás, a gente foi para Campinas, no culto lá da... E eu, pelo menos daquele dia, até comentei com ele. Eu fiquei admirado. Irmãos, era uma igreja, era uma espécie de uma casa, tinha um mezanino lá em cima, e a gente chegou, acho que 1 hora antes, mais ou menos, né, Marcelo? E a gente já, porque senão não achava lugar para a gente sentar. Nós entramos, arrumamos lugar, sentado com o caradinho, 1 hora antes. Irmão, você não, uma mosca voasse, você ouvia. As crianças estavam quietas, lembra disso, mãe? As crianças estavam quietas. Deu o horário, o irmão pegou o violão, sentou, começou a adorar a Deus, a igreja toda entrou. Isso tem quase 20 anos, né? Nunca mais eu esqueci disso. Nunca mais. Foi lá no coisa, lá no Cristiano. Disciplina, irmão. Intenção, irmão. Eu acho que é intenção. A pessoa já saiu da sua casa para ir lá adorar a Deus. Então, irmão, eu acho que a comunhão ela é essencial. A comunhão é depois. Tem o horário nosso. E aí isso começa para mim. Porque às vezes, muitas vezes vocês veem que eu estou aí, ou eu estou sentado na cadeira, ou estou lá trabalhando, estou fazendo aquilo. Porque eu já estou a atividade faz parte do meu culto. Ah, não, porque chegar aqui, o trabalho já faz parte do meu culto, é para o culto para Deus. Por isso que às vezes eu chego, eu não fico conversando nem nada, eu já vou fazer, porque faz parte da minha adoração a Deus no trabalho. Se a gente vem da nossa casa para cá, vamos adorar, porque eu creio que aquilo que a Bíblia vai expressar é a verdade para mim, é inerrante. Mas isso foi só um parênteses. Particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente em toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo, Atos 19 e 10. Algumas expressões, mesmo referidas em vernáculo grego, possuem significados em aramaico. Entre elas citamos Talita Cumi, expressado por Jesus, menina, levanta-te. Marcos 5,41. Abba Pai, literalmente Pai, Pai, meu Pai. Ou Marcos 14,13. Ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15,34. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro o último livro é o Apocalipse de João, datado por volta de 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555, depois de Cristo, o Novo Testamento foi dividido em versículos. Amém? Vamos fazer uma paradinha para a gente tomar um café? Depois a gente volta com a segunda. Mas aqui não. Vamos? O que quer dizer Ananias? Agora eu sei. Eu acho que o IA no final tem alguma coisa a ver com Deus. É. Talvez. Quase isso. Por isso é importante a gente ler. Paulo só recuperou a visão quando Ananias pôs a mão sobre ele. Ou seja, quando houve um toque, quando houve uma ministração sobre ele. E é interessante isso aí. Ananias quer dizer graça imerecida.
Paulo só recuperou a visão quando a graça o alcançou. O Givan, vai, esse mesmo aí também fala que Paulo ficou 3 dias sem beber e sem comer, né? Ou sem comer, sem beber. Acho que sem. Eu ia falar que ele ficou de jejum, né? Jejum já, né? Ele já falou, opa, essa situação, vou entrar em jejum, né? Essa é uma prática, por exemplo, o judeu ele tinha muito disso. Quando a gente vê lá, até mesmo no livro de Neemias, quando cita lá que eles se cobriam de pó e de cinza e de saco, eles já se abstiam da comida. É uma prática comum deles. No povo, de uma certa maneira, no povo oriental, isso já é uma prática muito regular. Não, até lá quando na baleia lá que Jonas. Lá naquela cidade lá de Nínive, né? O rei já... Não, por isso que eu estou falando. É que a gente... era incrédulo, eles eram tudo... Incrédulo, mas é uma prática. O povo oriental tem muito disso. Os muçulmanos já têm de comida. Eles até têm alguns ritos que são terríveis. Eles têm lá no mês que eles fazem Yom Kippur. Não, o Yom Kippur é do judeu, né? Do judeu. O muçulmano ele tem uma prática que eles fazem penitência, que eles fazem uns chicotes com umas lâminas, e eles saem percorrendo a cidade sem comida, sem bebida, sem nada, e se batendo com aquele negócio, vai das crianças até os idosos. E as costas sangram até o final, até eles chegarem lá no lugar de fazer as orações dele lá. Eles se abstêm. Que o Ocidente desmitificou muito isso. O Ocidente, ele teoricamente, é uma praga, vou falar a verdade. Por exemplo, no Ocidente que se criou a identidade do adolescente. No Oriental não tem isso. Leite com pera é o leite com pera do mundo, o Ocidente. É o leite com pera do mundo. A geração mimimi do mundo é o Ocidente. Por exemplo, a questão no Oriente, eu falo Oriente assim, da África para lá, né, daqui lá. Não existe esse negócio como é que fala? Da juventude. Não tem esse negócio de adolescência. Não tem. Ou você é criança ou você é homem. Ou criança ou é homem. Passou de uma certa idade, você tem que ter atitude de homem. A atribuição de homem. Pode falar agora. Não tem. Né? A responsabilidade de homem, a atitude de homem. A mulher é a mesma coisa. Não tem esse negócio, eu estou com crise existencial, eu não sei hoje se eu sou médico, dentista, para não falar outra coisa, né? Não sou, se eu sou médico, se eu sou dentista, não tem. Essa é a gente criou situações onde o diabo nada de braçada. O diabo nada de braçada. Não, cabeça vazia é a oficina de Satanás. Cabeça vazia é a oficina de Satanás. Porque a gente não quer atribuir responsabilidade vamos dizer para o homem, né? Vou falar com mais propriedade para o homem. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você tem que ser responsável pelas suas coisas. Passou de uma certa idade, você tem que trabalhar para ter o seu sustento. Aqui eu vou admitir um negócio aqui para os irmãos, uma confidência. Há muitos anos atrás, meu filho era pequeno, e um dia eu comprei um tênis para o meu filho mais velho. Comprei para todos. E o meu filho mais velho falou que não queria aquele, que ele queria um muito mais caro. Eu falei para ele, não vou, o que eu posso é esse. Se você quiser, bem, se você não quiser, não ganha. Aí, esse eu não quero, o outro eu não dou. Porque eu não podia desmerecer os outros 3 por causa de um que queria mais caro, e nem dava para fazer isso. Responsabilidade. Foi, então você agora vai ter que trabalhar, se você quer o mais caro, você vai trabalhar e vai conquistar. Foi você, né, Samuel, que queria? Não, mais velho. Tá surdo. Pode falar. Tá surdo. Fala a verdade. Sabe ouvir, não? Não quer falar a verdade. Tá chamando o pastor de mentiroso. Vamos orar aqui, ó. Tem uma hora aqui. Sim, porque a atribuição da responsabilidade. Então, tudo isso para falar o quê? Porque o povo oriental, eles são muito fiéis às suas responsabilidades. Eles são muito fiéis. Por exemplo, uma coisa que o muçulmano tem que a gente não tem é responsabilidade. O muçulmano, ele defende as coisas que ele acredita de uma maneira que, na sua ignorância, ele está nos ensinando. A gente abdica muitas vezes da inerrância das escrituras, por causa da nossa maneira de convivência.
Pode falar. Eu tinha visto um negócio dos muçulmanos que acho que eles têm horário para orar, né? Para fazer a oração deles. E aí dentro dos aviões tinha um espaço para eles fazerem uma oração, como se fosse um compartimento de um banheiro, sabe? Eles entravam lá e faziam as orações deles, aí era tipo um ambiente mais escuro, apagado, e todo mundo entrava lá e ficava no silêncio, aí saía, ia revezando, assim, sabe? Ó, pegando esse ganho, ele falou, uma vez eu estava em Recife para voltar para casa. Naquela época eu trabalhava viajando e estava voltando para casa. Acho que era umas 3 horas da tarde, mais ou menos, não me lembro o horário, mas mais ou menos umas 3 horas. Tinha uma família hebraica, judeu, estava junto no mesmo saguão. Quando deu esse horário, ele pegou o tapetinho, o homem mais velho pegou o tapetinho, saiu na frente e os filhos por ordem todos atrás dele. Ele procurou uma direção, eles abriram os tapetes no meio do salão do aeroporto e baixaram para fazer as orações no meio do salão do aeroporto. Ah não, me engano, desculpa, na verdade não era no avião, era acho que no aeroporto, tinha os banheiros e tinha uma sala específica para oração. Mas é isso aí mesmo, entendeu? Agora a gente vai, muitas vezes vocês vai comer um lanche por aí, fica com vergonha de orar na mesa. Cala a boca. Pode falar, coisa. Só interromper. Eu nem vou comentar sobre os adolescentes, que isso foi um conceito que surgiu aqui no Ocidente na época da Revolução Industrial, mas queria completar mesmo o que o Gilberto está falando sobre a diferença do Oriente para o Ocidente. Muitas pessoas não sabem, mas saber que nas igrejas cristãs do Oriente, quando um idoso, assim, mais de 60 anos, entra na igreja, saber que até o louvor para e todo mundo fica de pé, e o culto não continua, enquanto o idoso não sentar. Quando o idoso senta, aí o culto continua, o louvor continua. Então, é uma diferença gritante. Outro exemplo, todo mundo sabe que é o imperador, né? Esse é o costume do Oriente. O imperador não se curva a ninguém, exceto a um tipo de pessoa, o professor. Então, quando você vai no Oriente, todo mundo se curva diante do imperador. Quando o professor chega diante do imperador, quem se curva diante do professor é o imperador. Então, assim, a diferença é gritante. Outro exemplo, por exemplo, os samurais. Porque os samurais eram considerados os maiores guerreiros do mundo? Porque a disciplina deles era impecável. Eles não lutavam bem, eles faziam tudo bem. Eles levantavam na cama cedo, eles não levantavam, eles arrumavam toda a cama, eles faziam chá, eles faziam perfeitamente o chá, eles memorizavam cada passo, faziam com calma, respiravam fundo. Quando eles iam escrever um poema, eles respiravam fundo, eles observavam, eles repensavam. Porque eles entenderam que para ser um bom samurai, você tem que ser um bom japonês. Então, quando eles entenderam isso, eles juntaram tudo isso, eles se tornaram os maiores guerreiros que a gente conhece. Então, a diferença do Oriente para o Ocidente é gritante. É engraçado que na época da Revolução dos Estados Unidos, da Revolução Armada, etc., da independência dos Estados Unidos, é interessante comentar que os americanos lutavam por dinheiro, o Ocidente luta por dinheiro, já o Oriente luta por respeito, por honra, por família. Então, assim, é gritante. É por isso que a gente olha a China, a gente vê a China tudo organizado, assim, a gente fala, nossa, são tudo um bando de robô. Mas pra gente é um bando de robô, pra eles são chineses. É isso aí. Então, assim, mas por que eles não obedecem a ditadura? Porque a ditadura reina tanto no Oriente. Porque os orientais, eles respeitam. Não é simplesmente... Tem que evitar só o excesso, né? Rebelam. Só o excesso, de um lado, tanto de um lado quanto do outro. A disciplina sem entendimento, ela é tirania, né? Da mesma forma que a indisciplina, ela gera conformismo. Então a gente precisa ter sempre. É uma das coisas mais importantes que a Bíblia mostra, é o equilíbrio. Ao mesmo tempo que Deus mostra que a gente não tem condição nenhuma, Ele mostra o extremo valor que a gente tem enviando o seu Filho. É o equilíbrio. Então Deus sempre traz o equilíbrio. Né? A gente tem que ter disciplina, sem sombra de dúvida, como o irmão está falando. Mas a gente precisa ter o equilíbrio. Porque às vezes o Espírito Santo também é improviso. Ele é improviso. Né? Ele podia muito bem pegar lá e o Espírito Santo tocar nos guardas, falar, abre a porta, faz os meninos saírem de lá de dentro da cela. Não, ele preferiu fazer um terremoto e falar, não, estou aqui. Então o Espírito Santo também é improviso. Então a gente tem que entender que nessas ações, tá? Mas vamos lá, correr que agora... a segunda aula que a gente vai falar é sobre a interpretação da Bíblia. Né? A gente vai
tentar diminuir o tempo. Se não der, pastor, aí a gente termina no próximo encontro. Eu pego uns 10 minutos mais cedo, só para a gente não... Com o André aí. Então, a interpretação. Então, a Bíblia precisa ser interpretada. Então, aqui eu quero só fazer um parágrafo, vou pegar aqui um prólogo. Então, o prólogo da Bíblia, Wycliffe, oferece a filosofia da tradução que estava por trás da obra monumental. Deve-se saber que a melhor maneira de traduzir do latim para o inglês é traduzir de acordo com o significado e não meramente de acordo com as palavras. Para que o significado seja tão claro ou até mais claro em inglês quanto em latim, embora não se afastando da tradução literal mais do que é necessário. As palavras não precisam ser seguidas rigorosamente na tradução, mas por todos os meios devem deixar o significado totalmente claro, para que as palavras de uma tradução devam servir para comunicar o significado tensionado, pois do contrário as palavras são inúteis ou falsas. Por que eu estou lendo essa questão da tradução com essas coisas na ênfase da interpretação? Porque eu preciso entender o significado. Por que tem muitas igrejas que dão valor para o costume? Porque elas estão dando ênfase à palavra que está redigida e não ao significado que ela tem. E não estou dizendo que não é válido, porque toda a igreja é válida. Há pessoas que elas se dão bem na questão do uso e costume. Normal. Já aconteceu comigo, por exemplo, a gente está fazendo cimento para fazer laje, concreto, e a pessoa está de camisa de manga fechada. Um calor que estava... É o costume dele. Eu falei, eu não me sinto bem. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Mas qual é a intenção da gente tentar interpretar a palavra de Deus? É no significado. Esse é fundamental a gente tentar entender. Tanto o significado de quem escreveu, quanto o contexto que eu vou aplicar aqui. Tá? Então, a Bíblia precisa ser interpretada. A importância da exegese. O termo exegese, do grego ex, traduzido como fora, e agen, com o sentido de guiar. Então, literalmente significa guiar para fora. Então, quando eu estou estudando a Bíblia, e até Lutero tinha uma frase que ela precisa ser bem entendida, que ela diz que a matemática produz melancólicos, a medicina produz enfermos e a teologia produz pecadores. Então, ele está pegando um extremo dessa ação, porque as maiores aberrações que a gente vê vêm da teologia, né? Da falsa teologia, né? Então, o que a gente está dizendo é trazer o significado para fora, o que a Bíblia está escrevendo, ou está tentando entender, trazer para fora. Tá? Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia em seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um estudo minucioso e exame das Escrituras. 2 Timóteo 2,15. Alguém lê, por favor. 2 Timóteo 2,15. Posso ler? Pode. É 2,15, né? 2,15. Esforço-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Então, lendo na outra tradução, só para a gente ter um comparativo. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, é importante a gente entender isso. Primeiro, se apresentar como obreiro aprovado. Quem aprova é Deus. Segundo, que maneja bem a palavra. E aí cai naquilo que a gente estava conversando há um tempo atrás. Não, manejar bem a palavra não é a gente ter os versículos decorados para eu responder a quem quer. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória, é Romanos 14, ele fala lá sobre quem come carne e quem come legumes. Se a gente for pegar aquilo no texto literal, o que ele está tentando dizer ali no literal? Está falando, quem come carne, bem, quem come legumes, bem também. E um respeita o outro. Será que é isso que ele quis dizer? O que ele está querendo dizer quando ele fala desse texto? O que o apóstolo Paulo está mencionando? O que o Espírito induziu o apóstolo Paulo a escrever? E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós? Irmãos, há pessoas com capacidades e qualidades muito maiores que a minha. Muito maiores que a minha.
Então, aquela pessoa, ela tem que olhar para mim e me respeitar dentro da minha condição. E eu respeitá-la. Admirar não significa que a gente não está respeitando, muito pelo contrário. O que eu não posso é querer ser aquela pessoa. Porque ela é ela, eu sou eu. O apóstolo Paulo diz com muita propriedade, mas eu sou o que sou, eu adoro essa passagem. Adoro no sentido de gostar, né? Eu tenho paixão por essa palavra. Eu tenho como regra de fé um dia chegar a dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse. Eu sou, mas graças a Deus eu sou o que sou. Porque mostra um conhecimento, uma maturidade profunda dele ser como ser humano quem ele era. Então, quando a gente fala assim que eu tenho que me apresentar como ovelha aprovada, que não tem do que se envergonhar, é porque eu entendi o que o Espírito Santo está dizendo e eu respeito quem quer que seja. Eu consegui extrair da Escritura aquilo que é importante. No Romanos 14, o apóstolo Paulo está dizendo assim: há diferentes níveis de maturidade dentro da igreja. E se você tem um nível de maturidade que você pode reter um alimento sólido, não vai querer se estabelecer como quem está tomando leite. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A nossa igreja, para quem não sabe, a nossa igreja foi destruída por causa da arrogância. Nós somos a igreja evangélica do fundamento apostólico, de Efésios 3:20, né? E a nossa igreja foi por causa da arrogância, por causa de um estudo, e os irmãos acabaram não se respeitando, e quem comia carne não respeitou quem tomava leite, ou comia legumes, e a igreja acabou entrando. Foi aquilo que o pastor Paulo falou lá, os problemas que nós enfrentamos por causa da arrogância. Então, quando a gente lê e interpreta a Bíblia, nós temos que tentar extrair o significado daquilo que Deus pretendeu dizer para nós, tá? Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos históricos, da cultura, dos recursos literários usados no texto sagrado, cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. A limitação dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. E é por isso que todos os leitores também são intérpretes, conforme está em Daniel 9:2. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes de começarmos a lermos a Bíblia. Efésios 4:22. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito. 2 Pedro 3:16. Em virtude da nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, Romanos 8:7, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Romanos 12:2. Vamos ler essa passagem. Romanos 12:2. A forma do mundo. Não tome a forma do mundo. E isso aqui, irmãos, é algo que só isso daria um sermão. Só falar uma coisa tão simples, que a gente falou de cultura agora, né? Oriental e ocidental. Né? E a todo instante nós estamos, pelo governo, por tudo que institui, está criando alguma forma que está nos tirando do propósito original, que é do reino de Deus. Uma coisa tão simples, falei ali na terça, né, Disseu? Que é todo mundo, a maioria não entende que o primeiro dia da semana é o domingo. É uma cultura. Todo mundo pensa que o primeiro dia da semana é a segunda-feira. Sendo que o primeiro dia da semana é o domingo. Isso aí. E é o que a gente está falando, né? Está tomando a forma do mundo. A gente está tomando a forma do mundo. Então, para que eu experimente que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, agradável, o primeiro passo é não tomar a forma do mundo. E aonde que essa forma começa a ser moldada? Na minha mente. Eu renovo a minha mente, aonde? Lendo a Escritura. Com a leitura da Escritura, o Espírito Santo me molda. Eu tomo a forma das coisas celestiais, do reino celestial e não desse mundo. E aí eu experimento a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Essa é a interpretação, eu estou falando assim a nível básico da interpretação dessa passagem. Por isso que eu falei que só isso aqui dá uma aula inteira. Dá mesmo, Giba. Só isso aqui dá uma aula inteira. Isso aqui é uma semana de estudo. Se a gente levar em conta até como está escrito na Vulgata lá, reformame em novidade de sensos. Né? Se reformem. Se reformem. Pela novidade de sentido, de senso. É uma construção inteira, irmão, inteira que a gente deixa de lado. Porque eu não interpreto a Escritura. Por isso que a gente está falando desse contexto aqui da limitação do leitor. Essa limitação ela pode ser social, pode ser intelectual, pode ser psicológica. Eu preciso experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, é agradável.
Ótimo, é uma verdade, mas ela é só parte da verdade. Ela é só parte da verdade. Um exemplo que quando a gente faz parte da verdade, por exemplo, é quando o faraó recebeu Moisés. A Bíblia disse lá que ele se arrependeu. Mas o arrependimento de faraó foi só lágrima de crocodilo. Porque na sequência ele agiu ao contrário. Ele reagiu e falou: manda prender, manda dar mais carga, manda dar mais trabalho. Estão vadios, estão sem fazer nada. E quanta gente não experimenta isso? Ah, eu fiz um negócio, ai Deus, me arrependi. Arrependeu, mas daqui a pouco vai fazer de novo. É remorso. Então a gente não interpreta as coisas. Quando a gente lê um versículo esse aqui, ó, pela misericórdia que apresentei os vossos corpos sacrifício vivo, sabendo que é o vosso. Não, o profeta. Cadê aqui, ó? 12:2, né? Isso. E não vos conformeis, né? Então não nos conformeis. Esse não conformar, irmão, hoje até tem gente que está pegando esse texto e está usando como coisa política. Ah, tá vendo? Paulo era rebelde. Não tem nada a ver. Não tem uma coisa que tenha mais distante do que Paulo está dizendo do que isso aí. É não tomar a forma do mundo. É agir de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Jesus Cristo. 1 Timóteo 4:13. Natureza da Escritura. Nesse ponto ratificamos que a necessidade da Bíblia ser interpretada age na natureza própria da palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas, hebraico e grego, no período de mais ou menos 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas, que precisam ser interpretadas sobre a orientação do Espírito Santo, observando regras gramaticais e o contexto histórico e literário quando forem redigidas. Mateus 5:18. E aqui eu quero fazer só um parênteses. Por exemplo, a gente usa... E aqui é só um contexto, tá? Eu sei que isso vai dar o que falar depois, mas vamos lá. Quando fala assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, de quem nós estamos falando? Falso profeta. Falso profeta. Você já estragou a brincadeira. Mas eu vou deixar um texto bíblico mais confuso para trazer outros dias, que é Atos 16:16. Ali era um espírito maligno, ou era um meio que eles usavam, que aprenderam através do ensinamento, que usufruíam daquilo para ganhar dinheiro. 16:6. Atos 16:16. Quer que ler? Tem esses dois. Pode ler para nós. Só para entender o contexto. O título está: A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Continua? Tá bom, é só para a gente entender. Então fica como regrinha de casa aí. Então só para a gente... É só para debater depois, nas próximas aulas aí. É importante isso. Hoje não vai dar tempo. Hoje não vai. A gente já está quase na hora lá. Quando a gente fala, por exemplo, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, se a gente falar isso, na maioria das vezes, vai se atribuir ao diabo. Mas é que todo mundo... Mas será que o contexto é isso? O contexto não indica isso. O contexto é exatamente o André tem um bom aqui, hein? É igual Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus, mas se o contexto é quem estava roubando eram os sacerdotes. Mas isso saltaram. Você entendeu? Só que, tipo assim, eu não acho errado também falar que o diabo veio para roubar. Não é errado. Não é errado. Mas isso é porque, como a gente está entendendo o contexto de tomar a forma, a gente acaba absorvendo isso como uma verdade que ela não é. Quer ver um outro texto que a gente muitas vezes usa errado? A Bíblia fala assim: qual que é a ordem certa? É fugir do diabo, resistir à prostituição? Ou é ao contrário? Resistir ao diabo e fugir de vós? Qual que é o contexto? Há coisas, irmão, que o ser humano ele não tem como resistir, ele tem que fugir. E a gente não lê o texto e o contexto adequadamente. A gente lê só parte, só aquilo que interessa. Aí a gente cai nesse Romanos 12. Eu só leio a parte que é boa, perfeita e agradável.
mas eu não leio que precisa mudar. Eu não leio que lá, quando está falando, que o apóstolo Paulo diz que nós somos sacerdotes de Deus, e aí quando fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, está falando de mim como sacerdote, sem contar daqueles que estão na direção da igreja, que foram escolhidos para aquilo. Ou com esse espírito, qual o espírito que está falando ali? É o espírito do homem? É o espírito do mundo? É o espírito do diabo que estava agindo naquelas pessoas? Qual é o espírito? Fala, Tony. Não, só queria dizer que isso que a gente que nós estamos comentando é muito importante. Não tire um texto fora do contexto, porque eu vou falar uma passagem conhecida de todos. Qual foi a maior arma do diabo na tentação de Jesus no deserto? Texto fora de contexto. Então, tome muito cuidado. É o próprio Adão, né? O próprio Adão, a Eva, quando a serpente foi lá, ele usou. Usou semelhança. Usou semelhança. Então, irmão, se tem alguém que conhece a Bíblia, é o diabo. Ele conhece todas as Bíblias, só que ele vai na letra. Posso dar só um testemunho? Pode. Esses dias eu fui lá na Conde Sarzeta, e aí quando eu tava parando no farol, aí veio um cara assim, foi minuciosamente na frente do carro, e aí ele olhou pra mim e falou assim: você é crente, né? Sim. Falei, sou. Você não me xingou, você não falou nada, você só pode ser crente. Falei, nós somos crentes, graças a Deus. Aí ele falou assim: não, eu sou do Exu Caveira, já matei, já tudo lá, e meio trajeto meio endemoniado. Aí eu falei assim: Cristo te ama, né? Cristo me ama. Cristo me ama, eu sei que ele me ama. Mas o diabo sabe muito mais do que muito cristão que está na igreja. Aí foi embora. Foi embora. Do nada. Só pegando esse gancho aqui, ó. Pegando esse gancho que o pastor está dizendo. Na outra igreja que eu estava, não é uma crítica, tá? É uma constatação. Muitos irmãos que estavam lá não liam o Velho Testamento, porque achavam que tinha sido abolido. Eles não liam, porque achavam. Um número gigantesco de irmãos dentro daquela igreja nunca tinha lido a Bíblia. Velhos de igreja, hein? Pessoas convertidas há anos, nunca leram a Bíblia inteira de uma vez. Como pode? Irmãos, eu vou falar para você um negócio. Eu li a Bíblia já algumas vezes inteira. E para mim é suficiente, cada vez que eu leio é diferente. Cada vez que eu leio é diferente. Cada versão que eu leio é diferente. Então, como é que pode um cristão que não lê a Bíblia? Não vou nem dizer ler todo dia, não é uma vez por semana, não lê. Uma vez eu fui fazer uma visita com um cara, ele tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu falei, a Bíblia no Salmo 91, ele falou, a Bíblia está aí, mas eu não sei o que está escrito não. O cara falou assim para mim, eu falei, então por que está aí? É um rito de proteção. É um rito de proteção. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente. Ele põe lá a Bíblia e não sabe nem o que está escrito. Só tinha um reflexo do Então é complicado, tá? Vamos lá. Então, a autoridade da Bíblia. Tá? Uma das marcas, aqui na nossa revista está escrito, uma das marcas do pentecostalismo é seu compromisso inegociável com as Escrituras. Eu até grifei isso aqui, e na verdade não é só do pentecostalismo, é de qualquer igreja cristã sadia. Tá? Isso foi muito utilizado na época da Reforma, né? Mas qualquer igreja cristã sadia, isso pode ser presbiteriana, isso pode ser a batista, isso pode ser a metodista, pode ser a wesleyana, qualquer igreja cristã sadia, a marca, né, é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Essa é a nossa linha de fé. Irmão, tudo que a gente for ver tem que ser baseado nisso. Então nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus, como nossa autoridade final às questões de fé e prática, 2 Timóteo 3,16. E eu vou ler essa passagem aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, a gente, só para pegar mais uns 15 minutos aqui, dá para a gente terminar. Pode ser, irmãos? Então diz assim, a iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que capacita a discernir as verdades da Palavra de Deus. Tem as leituras depois. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita por Deus. O estudo racional o diabo tem.
Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação, nem substitui o exame da Escritura. Ao contrário, à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra de Deus produz comunhão com Deus, vida de adoração, obediência e santificação. E o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, como lemos agora. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Marcos 16:20. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da Igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da Igreja pode estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura pode autenticar, até mesmo corrigir a experiência ou prática da Igreja, qual seja necessário. Amém? Então, regras básicas de interpretação. A Escritura, por sua própria interpretação, a hermenêutica, tem origem no termo grego hermenêutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Aí, só pegar uma separação que eu fiz aqui. Se vocês tiverem Bíblia de estudo, é importante ver depois, que chamam um tópico chamado Interpretando a Escritura pela Escritura. Tá? Então, isso aqui é o que Lutero trouxe. Desenvolveu a máxima que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Então, não adianta você fazer um contexto se outro texto diz ao contrário daquilo que você está dizendo. Tá? É importante a gente entender isso. Então, Lutero diz a máxima que a Escritura tem que ser interpretada e entendida por si própria. Não sei se vocês sabiam que até 1970, se eu não me falha a memória, todas as missas eram ministradas em latim. Porque era para as pessoas não entenderem. Então, aí, aquilo que era passado. Não é isso que a gente entendeu. O Espírito Santo veio para nos trazer iluminação. Então, significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pela qual a parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Provérbios 3, 5 e 6. Embora esse método seja legítimo, o estudante da Escritura precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Quais são essas regras? Os princípios. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos o texto bíblico que tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico alegórico, como por exemplo o que diz, tomai e comei, isso é meu corpo. Ué? Isso é uma curiosidade, porque a igreja, no começo da igreja, principalmente na época de Roma, o cristão ele era entendido como canibal. Ah, sim. Já ouvi. Aquela igreja lá, os caras são canibal lá. Por quê? Por causa dessa passagem. Eles tomavam literalmente tomar e comer, isso é meu corpo. Mas pô, então os caras pegam pedaço de carne humana para comer. Falava que tinha relacionamento incestuoso, que era tudo irmão. É, tudo irmão. Então, são particularidades que tomam. Mas isso é um fato verídico de um missionário que foi a uma certa tribo e ele só leu esse texto que o Giva citou, né? Se você pecar com o seu olho, arranca ele fora. Depois de 2, 3 anos ele voltou a essa tribo, estava todo mundo com um tapão no olho. Verdade, fato verídico. Não, tem isso aí, falando, por exemplo, de missões. Ele leu só esse texto, parou aí teve que ir embora e não instruiu, chegou, a tribo estava tudo com tapão de olho. Mas é assim mesmo, entendeu? Então nesse caso aqui, por isso que ele pegou esse texto que é mais chamativo, que a igreja tinha a alcunha de ser canibal. Então esse texto mostra que o corpo que está aqui não está no sentido literal, mas figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se entenda. Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto. Né? Desse modo, observando esses princípios, a Bíblia deve ser interpretada de um modo no todo. E aí eu volto a frisar. Por isso que é importante a gente saber que de Gênesis a Apocalipse há um princípio que é conduzir o homem a Jesus e Jesus conduzir o homem a Deus. Amém. Então, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Sendo assim, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não pode-se empregar métodos subjetivos focados no leitor no presídio do texto do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das escrituras sagradas, ou seja, a escritura interpreta a escritura. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis,
Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Então, para a gente fechar a conclusão, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão em cima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Amém? Só para os irmãos entenderem, por exemplo. Há algumas ações que são válidas. Por exemplo, eu não sei se é verdade, mas isso se falava muito no campo missiológico, que foram feitas algumas tentativas de traduzir a Bíblia para a linguagem dos esquimós. Né? E lá, não adiantava você falar, o cara não faz ideia do que é um pão. Para ele não tem significado nenhum, pão. Até porque não faz parte do cardápio, ele não sabe o que é, não existe. Aí o autor traduziu a palavra pão por batata, que era algo importante para eles lá. Então Jesus lá não é o pão da vida, é a batata da vida. Porque para eles é o significado. Ou seja, a batata recria energia, a batata dá ânimo, a batata traz renovação para eles. E o sangue então? Hã? Entendeu? Então é importante isso, a gente entender que o texto é o contexto. Esse negócio que o Robinho falou de levar o pé da letra, né? Lembrou de um versículo que eu vi esse tempo atrás, mas é uma tradução atual. É lá de Provérbios 18:6, tá na versão de NTLH, aí tá assim, quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Então a gente, sabe, eu torno a frisar, por exemplo, eu vou pegar que nem o gancho que a gente estava dizendo aqui. Algumas coisas eu expus a minha particularidade. Por exemplo, quando aquela questão da gente falando do testamento, não é errado. Porque a gente estava conversando sobre isso, eu até peço licença disso para a gente externar. Então é importante a gente filtrar o que eu disse. Há coisas que eu fiz questão de dizer que é a minha interpretação. Por exemplo, eu prefiro a aliança do que testamento. Eu prefiro a Bíblia reformada do que a nova linguagem. Isso não significa que você não possa usar. Não é isso que eu estou dizendo. Porque eu fiz o meu exame e no meu entendimento, a Bíblia da linguagem reformada, ou que tende a uma linguagem mais antiga, ela é mais séria, é mais verdadeira, ela é mais profunda. Eu não gosto da rasividade do que a Bíblia da linguagem de hoje traz. Eu não gosto. Porque muitas vezes a tendência, eu vou pegar esse exemplo que o irmão deu. Assim, por exemplo, há pregações em que o sermão é muito alegre. E é legal isso. A gente sai leve do culto. Porém, eu cheguei na minha casa e já esqueci o que foi pregado. Há pregações que são pesadas e nos fazem chorar. Que se lembra por meses daquilo que foi dito. Então, mas isso é um entendimento que eu tenho. Eu achei que é melhor para mim. Cabe a cada um de nós entender qual é o melhor. É filtrar, é buscar no Espírito Santo o entendimento de não se conformar com aquilo que o mundo nos mostra, a rasividade do mundo, a efusividade do mundo, e adentrar no mais profundo. Como diz aquele cântico, né? Tem água que dá nos arteiros, tem água que dá no joelho, mas eu quero mergulhar. Então, torna a dizer, a Bíblia ela é simples, mas não é simplória. Qualquer tema que você lê da Bíblia, você pode levar semanas, meses, anos para poder ter um entendimento. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tem de costume. A gente não tem costume de dizer que a palavra de Deus se renova a cada manhã? Isso não está na Bíblia. É as misericórdias. Depois, por exemplo, vamos pegar um texto que a gente deduziu. Pode pegar na Bíblia de vocês, que vai falar lá o paralítico do tanque de Betesda. Aonde está escrito que o cara é paralítico? Nenhum lugar está escrito, mas a gente absorveu, porque a gente não faz um exame. Então é importante. Lógico que a gente pode deduzir, é induzido a entender. Onde está escrito que Paulo caiu do cavalo? Quando Paulo caiu do cavalo? Que Elias subiu no meio das carroças. Entendeu? Então, são coisas importantes que a gente precisa ter um exame. E isso a gente acaba absorvendo. Então, eu entender que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, isso é glorioso. Eu entender que a palavra de Deus se renova a cada manhã, isso é perigoso. Porque a palavra de Deus ela é uma só. O que era pecado antes é pecado agora. O que era falta antes é falta agora. O que é graça antes é graça agora.
Nosso Deus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É sempre atual, né? Sempre. Dizem, eu esqueci quem foi que disse isso, que a Bíblia ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Acho que foi o Billy Graham. Foi o Billy Graham. Acho que foi o Billy Graham. Entendeu? A Bíblia ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Então não é a Bíblia que precisa de atualização, é nós que precisamos de ser inundados pelo Espírito Santo. Amém? É a gente. Isso aí. André, fala pra nós. Vamos orar aqui no Giba aqui, que fez aniversário ontem, Giba? Deus! Não tem jeito. Abençoar aqui a vida do pastor, amém? Pai, nós abençoamos. Quantos anos, Giba, foi? 5.6. 5.6, glória a Deus. Nós abençoamos como igreja, Senhor. Amém. O dia, o aniversário que se foi ontem, 56 anos. E agradecemos pela presença dele no meio de nós. Amém. O Senhor tem abençoado a vida dele e pedimos saúde, bênção, prosperidade na vida dele, sabedoria, conhecimento para nos ensinar cada dia mais, Senhor. Pedimos sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus, Pai. Muitos anos de vida, para que estejamos juntos nessa obra, exercendo o ministério, pela graça, pelo amor de Jesus Cristo sobre nós, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora estou devendo a comunhão aí, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Aí o André vai encerrar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa reunião, por essa comunhão, Senhor, para estudarmos a Sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós cremos, Senhor, que fomos renovados, Pai, nessa manhã. Muito obrigado, Jesus. Estudo bíblico, Senhor. Muito obrigado. Pela Sua palavra que é sempre atual, Pai, que fala no nosso coração aquilo que a gente precisa escutar, Senhor. Leva-nos para casa em segurança, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, sim, aplicar tudo aquilo que a gente aprender para aqui, não só hoje, mas todos os dias, Senhor. Amém, Jesus. Na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco através da Sua palavra durante a semana também, Pai. Amém. Nós possamos, sim, Senhor, ter o compromisso, Senhor, de Te buscar, mesmo embora muitas vezes a gente não deseje, Pai. Que a gente tenha compromisso e disciplina, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos dê isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe o culto dessa noite. Fala conosco também através da palavra, dos louvores. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Até mais tarde, então, irmãos. Deus abençoe.